Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise vai mergulhar num tema que é fascinante, mas muitas vezes mal compreendido, sabe? O ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. Esquece aquela imagem de uma aula de catequese de domingo. O que a gente vai explorar aqui é uma visão secular, uma análise profunda de como nós, seres humanos, construímos cultura, significado e símbolos ao longo dos séculos. É uma jornada em tanto. E para organizar essa conversa, o nosso roteiro de hoje passa rapidinho por 4 pontos principais. Primeiro, os fundamentos dessa disciplina. Depois, a base acadêmica, que é a ciência da religião. Em seguida, vamos entender a dinâmica dos mitos, ritos e o sagrado. E para fechar, a gente aplica tudo isso às matrizes religiosas no Brasil. Então, começando pelos fundamentos do ensino religioso. Afinal, como é de verdade o ensino religioso no sala de aula hoje em dia? Sabe aquela velha pressuposição de que o professor está lá na frente mandando a turma decorar rezas? Pois é, isso ficou lá no passado. A realidade da educação moderna segue um caminho completamente diferente e muito mais investigativo. O grande limite, a regra de ouro do nosso sistema educacional hoje é barrar o proselitismo. E o que é isso na prática? É a tentativa de convencer alguém a aderir a uma doutrina ou crença específica. Pela lei brasileira, fazer proselitismo em sala de aula é estritamente proibido. Ponto. A ideia nunca é converter ninguém, mas sim educar, informar e debater o fenómeno religioso de um ponto de vista acadêmico. É uma quebra de paradigma brutal. Antigamente, a gente tinha esse modelo confessional muito focado em práticas de oração. Hoje, com a nossa Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, a regra do jogo é a ciência da religião. Em vez de praticar a religião, a turma analisa a religião. Ela é vista como uma engrenagem gigantesca e complexa de construção social e cultural. E como a nossa Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, arruma a casa na prática? É um equilíbrio bem inteligente. A escola tem a obrigação absoluta de oferecer a disciplina e isso acontece no horário normal de aula. Mas aqui está o pulo do gato. A matrícula é totalmente facultativa. Ou seja, o Estado garante a oferta do conhecimento, mas respeita integralmente a liberdade individual de quem escolhe participar ou não. Avançando para o nosso segundo ponto, a ciência da religião. Que ferramentas a gente usa para estudar isso? O antropólogo Clifford Geertz dá o norte perfeito para a gente com uma definição formidável. Ele diz que a religião é um sistema cultural de símbolos que criam humores e motivações poderosas nas pessoas. É genial, não é? Porque a escola não está ali para definir qual Deus é o verdadeiro, mas sim para dissecar estes sistemas que dão sentido e rumo à vida humana. Para entrar e entender esse sistema, a gente precisa dominar a divisão mais básica de todas, o sagrado e o profano. Sabe aquela nossa rotina? Acordar, pegar trânsito, bater ponto, dormir? Esse tempo linear, ordinário, é o que a gente chama de profano. Já o sagrado é uma quebra radical nisso. É o que chamam de o totalmente outro, o Ganzandre. É uma outra ordem de realidade que conecta a gente com algo atemporal, algo muito mais profundo. E quando a gente esbarra nesse sagrado, acontece o que o Rudolf Otto chamou de experiência luminosa. Ele usou uma expressão em latim que é ótima, mysterium tremendo et fascinans. É aquela sensação maluca e ambivalente, um mistério que faz a gente tremer, se sentir minúsculo diante de algo grandioso, mas que ao mesmo tempo é hipnótico, fascina, atrai irresistivelmente. É tipo observar uma tempestade monstruosa, assustadora, mas belíssima. As religiões basicamente existem para tentar organizar e lidar com essa energia avassaladora. O que nos leva à nossa terceira sessão, mitos, ritos e o sagrado. Como o ser humano interage com tudo isso? Tudo começa com uma palavrinha-chave brilhante, hierofania. É um conceito do historiador Mircea Eliade que explica o momento exato em que algo super comum revela um poder sagrado. Pode ser uma pedra, uma árvore, as águas de um rio. A composição química daquele objeto não muda, claro, mas para aquela comunidade específica ele vira um portador de poder divino. O profano se transforma literalmente na janela do sagrado. E como essas comunidades mantêm essa janela aberta, essa conexão viva? Através dos mitos e dos ritos. Eles andam sempre juntos. Só um detalhe crucial. Mito, nas ciências da religião, não é sinónimo de mentira, daquele uso popular da palavra, tá? O mito é a narrativa fundadora, a história da origem do mundo que rolou num tempo primordial, o in nil tempora. E o rito? O rito é a encenação gestual disso. É repetir ações padronizadas para puxar aquele tempo sagrado lá do começo para o momento presente. Tá, mas e na escola? Por que apresentar isso para um estudante importa?
Olha que sensacional a ideia da jornada do herói, do Joseph Campbell. Ele mapeou mitologias do mundo todo e viu que existe um padrão quase universal de superação. Quando a gente leva isso para a educação, a gente dá para a turma uma espécie de mapa simbólico. Ajuda a galera na construção da própria identidade, dando nome para as crises de vida e enxergando a superação diária como parte de uma grande e épica jornada de autodescoberta. Nessa mesma linha, a gente usa a estrutura dos ritos de passagem do antropólogo Arnold van Gennep. Ele divide tudo em 3 fases cravadas: a separação, a liminaridade e a incorporação. A liminaridade é a chave de ouro aqui. É aquele estágio do entre lugares. Você não é mais o que era antes, mas ainda não é o que vai se tornar. Está no meio. E se a gente parar para pensar, o ensino fundamental e médio representam exatamente isso, um gigantesco estágio de liminaridade. Reconhecer isso humaniza demais todo o processo de crescer. Chegando agora na nossa última sessão, matrizes religiosas no Brasil. Vamos aplicar essas ferramentas à nossa realidade. Para começar a entender o tamanho da nossa diversidade, a gente contrasta rapidamente 2 grandes matrizes globais. De um lado, as tradições abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo e o islã, onde a visão de tempo é linear, tem um começo na criação e um fim escatológico, e tudo é focado num monoteísmo ético. Do outro lado, as tradições dhármicas, como o budismo e o hinduísmo. Lá, o tempo é um grande ciclo, o samsara. O foco principal não é um criador, mas sim a superação do sofrimento e a compreensão do karma, a lei de causa e efeito das nossas atitudes. Mas a base mais profunda, a verdadeira raiz da cultura brasileira, se assenta mesmo nas matrizes orais, as tradições indígenas e africanas. O conhecimento aqui é vivo, transmitido através da ancestralidade, do canto, da dança. Nas tradições indígenas, a divindade é imanente, mora na natureza e quem faz essa ponte é o pajé. Já nas matrizes africanas, o universo é movido pelo axé, essa energia sagrada, vital, absurda, que é preservada pelos itãs, narrativas orais riquíssimas que carregam os ensinamentos dos orixás. E a mágica do Brasil é que a gente não apenas recebe essas tradições, a gente mistura, a gente adapta de um jeito único no mundo inteiro. O nosso catolicismo popular, por exemplo, é super focado em promessas, festa de santo, na comunidade e num sincretismo fortíssimo. A gente tem a Umbanda, que nasceu aqui e é uma matriz puramente sintética, abraçando de forma genial elementos africanos, indígenas e espíritas. Até mesmo o espiritismo kardecista europeu ganhou uma cara totalmente nova aqui, virou uma religião devocional centrada na figura de Jesus e na caridade. E claro, a sociedade não para no tempo. As dinâmicas continuam evoluindo. Hoje a gente observa fenómenos bem modernos em curso. Vemos a ascensão enorme da teologia da prosperidade, onde o sucesso financeiro e a cura física são vistos como bênçãos diretas. Temos os novos movimentos japoneses com um foco tremendo na gratidão. E vivemos também a era do trânsito religioso. A pessoa não tem mais uma caixinha só. Ela circula por várias tradições, junta práticas de várias fontes, tudo isso sem abandonar quem ela era antes. E com essa explosão de diversidade, a gente chega no objetivo máximo, a joia da coroa desse currículo inteiro. A alteridade. A alteridade vai muito, mas muito além de só tolerar o outro. É o reconhecimento ativo e o respeito incondicional à existência do outro, aceitando a sua mais pura diferença. É tratar a diversidade não como um problema, mas como a própria fundação dos direitos humanos. E isso é tão vital para a sociedade que não ficou só na teoria da educação, isso virou lei. A Lei 11.645, lá de 2008, tornou o estudo da cultura afro-brasileira e indígena obrigatório. O que isso significa? Significa que o Brasil resolveu usar a sala de aula e a ciência da religião como ferramentas diretas para ir muito além de uma tolerância passiva, e sim combater ativamente de frente o racismo religioso que ainda afeta a nossa sociedade. O que nos deixa com um pensamento final bem provocativo para fechar a análise. Olha só, se desmistificar a religião como uma ciência ensina a gente sobre essa enorme sede humana de achar significado nas coisas, e se entender os mitos e os ritos de diversas culturas constrói uma empatia genuína, fica a reflexão. Como o estudo sincero, curioso e respeitoso do que é sagrado para o nosso vizinho pode nos ajudar a ter mais paz nessa nossa jornada humana. Afinal, no fim das contas, é uma jornada que todo mundo está compartilhando junto. Vale a pena pensar nisso. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima.